Bom dia, alunos do segundo ano, como estão vocês? Espero que todos estejam bem. A gente vai começar agora um outro assunto, uma nova vanguarda europeia. A gente já viu o expressionismo e surrealismo, e a gente vai ver agora o dadaísmo e a chamada anti-arte, né? Anti-arte. Vamos lá. Então, por que é que a gente chama um movimento que é artístico de anti-arte? Como é que pode um movimento ser artístico e anti-arte ao mesmo tempo? Primeiramente, a gente tem essa ideia, os dadaístas, lembra que eu falei que os movimentos de vanguarda, eles estavam vivendo um período conturbado da história. Então, a gente tinha tido a Revolução Industrial, a gente teve várias mudanças significativas na história que estavam acontecendo muito rapidamente, a criação da fotografia, a criação do que tinha acontecido já há algum tempo, então os automóveis, até o avião tinha sido inventado há pouco tempo, o 14 bis estava fazendo seus primeiros voos com Santos Dumont lá em Paris. A gente tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, tá? E uma dessas coisas que estava acontecendo, duas dessas coisas importantíssimas eram as guerras mundiais. A gente teve a Primeira Guerra, ia ter a Segunda Guerra, e muita gente estava sendo adepta do nazismo, do fascismo, e muita gente estava ficando louca com a guerra. Gente que ia para a guerra voltava louca e aí atrapalhava as outras pessoas. Então, e no meio de tudo isso estava surgindo muitos movimentos artísticos que queriam colocar regras na arte. Fora isso, o próprio Hitler e o partido nazista, ele definiu que a arte ela só era arte boa se ela fosse como era no realismo. Lembra que a gente viu o realismo? Se ela estivesse representando a realidade. Então, uma obra artística abstrata, ela era vista como subversiva, e o artista como alguém que era louco, tá? Inclusive, eles fizeram uma exposição de arte degenerada em 1937, colocando várias obras de artistas de vanguarda, né? Ao lado de desenhos e pinturas feitas em terapia por gente que estava internada em instituições psiquiátricas, para mostrar para as pessoas que essa galera era louca. Então, os dadaístas, né, esse grupo de pessoas que se reunia na Suíça, eles fugiram dos seus países de origem, porque estava rolando a Segunda Guerra Mundial e a Suíça ela era neutra, então eles fugiram para lá, eram exilados, eles eram procurados e se exilaram na Suíça, e tinha um local lá chamado Cabaret Voltaire, que era um café, um local boêmio, um bar, várias coisas aconteciam lá, e principalmente uma reunião de intelectuais e artistas, e eles discutiam muita coisa do que estava acontecendo. E uma dessas coisas era justamente essa loucura da guerra, esse período. Então, o dadaísmo ele foi o movimento que mais, enquanto que o expressionismo ele absorveu a guerra e sentiu a dor da guerra e colocava essas dores do que estava acontecendo nas telas, os dadaístas se revoltavam, né, com essa situação. Então, a influência que eles receberam, que eles jogaram de volta, era uma influência de protesto. Então, lembre-se, era um movimento artístico anti-arte? Sim, porque era um movimento artístico totalmente de protesto contra tudo, inclusive contra a arte, tá? Eles não fizeram nenhum manifesto, como fizeram os surrealistas, os futuristas e todos os outros, eles não tinham interesse nisso. Até o nome, né? Vamos escolher um nome para o nosso movimento. Ele pegou o dicionário, abriu ao acaso, botou o dedo em cima, Dada. Pronto, vai ser esse nome. Então, esse nome escolhido ao acaso, justamente para protestar contra esses movimentos que escolhiam seus nomes, que criavam regras e tudo mais. Eles protestavam contra as loucuras da guerra, contra a sociedade, a cultura e a arte que estava existindo naquele momento, e também as passadas, que eram cheias de padrões, de regras do que você deve fazer ou não. E foram essas quebras de padrões do movimento dadaísta, em especial, que influenciou toda a produção artística contemporânea que a gente vê dos anos 50 para cá. Então, eles foram pioneiros em muitas coisas, principalmente em arte conceitual, que a gente vai ver aqui. Eles eram contra a ilusão positivista de progresso em relação ao cenário pós-guerra. Eles não acreditavam em progresso, eles eram pessimistas em relação a isso.
Eles faziam um diálogo nas suas obras entre o absurdo, e aqui você vai ver as características desse movimento. Eles dialogavam entre o absurdo como os surrealistas, mas eles eram muito irreverentes, inusitados, mais abstratos, né? E eles tinham essa coisa do não, a gente não está a fim de passar nenhuma mensagem, não, a gente quer só ser automático. Só que não o automatismo de Freud e dos surrealistas, uma coisa mesmo que significasse nada, né? Eles tinham essa coisa do nada, do absurdo e tal. Eles eram contra a representação total da realidade, por isso que eles buscavam totalmente a abstração do nada. Eles eram contra a arte e mercadoria para a elite hipócrita, eles consideravam a elite muito hipócrita, que consumia a arte mais de uma forma de mercadológica, de uma forma de status, né? Então, eles criavam uma arte que não buscava significado nenhum, né? De forma protestando mesmo. Nenhuma interpretação, nenhuma reflexão além do próprio objeto em si, da própria arte. Então, você tem uma arte por arte, não uma arte buscando uma outra ideia, um outro conceito, e isso vai ser fundamental para a criação artística dos movimentos que vêm depois da guerra e dos movimentos que vêm nos anos 50 para cá, tá? Então, a gente vai ver alguns artistas. A gente tem Hannah Rock, que ela trabalhava com colagem, tá? Só que ela buscava essa montagem, apesar de inusitada, ela ficava bem perfeita, né? Como se fosse uma obra só. Você não percebe aqui que realmente foi uma colagem, você não vê o recorte do olho. Parece que ele foi realmente feito para ser assim. Ela fazia essas colagens e depois fotografava. Então, era uma criação de fotomontagem. Ela foi a primeira a criar fotomontagem no dadaísmo, e depois veio Gretchen criando fotomontagem no surrealismo, tá? Ela fazia encaixes minuciosos para a criação de novas obras, trabalhou cores e formas nas suas composições. E aqui a gente vai ver algumas obras dela. É tão perfeito que você não vê realmente a colagem, você vê um organismo só, estranho, esquisito, mas um organismo, né? Como se fosse uma coisa, um único corpo, tá? Man Ray, ele trabalhava com videoarte e fotografia. Ele fazia fotografias com composições abstratas, criando uma nova forma de fotografar, que era o raiograma, que leva esse nome por causa do nome dele. Que era um tipo de fotograma em que ele não usava câmera, ele expunha os objetos, né? Ele pegava um objeto e colocava no objeto, no papel fotográfico que captava aquelas formas. Então, era mais uma captação de formas pela exposição ou não à luz daquele objeto. Ele tinha liberdade e ousadia expressivas e explorava técnicas e materiais novos. E aqui você vai ver na foto da direita, da esquerda, aliás, essa foto aqui, você tem a técnica do raiograma. Aqui não, é uma foto comum e você vê uma mulher, simplesmente um corpo de mulher segurando uma tampa de panela. Isso. Aqui ele está mais preocupado com a forma em si e a maneira como essa forma ela é apresentada. Ele é apaixonado por formas para a questão da fotografia do que os significados dela, para ele não interessa. A gente tem Tristan Tzara e a poesia. Ele trabalhava com espontaneidade e rompimento da lógica tradicional. Além de significados, era mais uma poesia visual, expressava, ela tinha essa coisa da aparente falta de sentido, que era proposital para protestar contra as loucuras da guerra, e a sua principal estratégia era denunciar e escandalizar. Então, ele fez uma receitinha de como você fazer uma bela poesia dadaísta. Você escolhe um texto que você gosta, uma poesia, ou um artigo de jornal, um trecho de livro, e você recorta todas as palavras daquele texto e joga dentro de um saco. Sacode e vai sorteando aleatoriamente essas palavras e colando no outro papel. Essas palavras aleatórias você vai colocando na ordem que elas saem e não tenta fazer nenhuma concepção lógica, organização, não. É desorganizado mesmo, é totalmente aleatório. E aí, no final, o texto que sobra é uma poesia dadaísta.
Marcel Duchamp, ele cria uma nova técnica chamada ready-made, que é responsável por toda a arte conceitual. Ela é a primeira arte que ele está fazendo, na verdade, é uma ideia, e não simplesmente uma obra de que você está vendendo um objeto em si. Ele não tem interesse do objeto artístico, não é um objeto artístico, é uma ideia. Então, o ready-made, ele significa já feito, ou jeito, a obra já está pronta, o objeto já está pronto, ele não precisa de nenhuma construção, você não vai manufaturar o objeto, você não vai fazer a escultura e modelar, não. Eu vou pegar esse meu porta-copos e vou tirar ele da função que ele tem, que é de porta-copos, que é de segurar o copo, e vou colocar ele num pedestal e ele agora vai ser uma obra de arte. Então, essa era a ideia, tá? Ele tirava o objeto do seu cotidiano e tinha que ser um objeto que não tivesse nenhuma função estética, como embelezar, como um vaso de flor. O vaso de plantas, ele tem uma função estética, que é embelezar. Não, ele não ia pegar um vaso, porque ele já tinha essa função estética. Ele ia pegar um telefone ou um mictório, né? Que ele fez isso. Então, ele retira esse objeto da sua área normal e cria e coloca lá e coloca um título e simplesmente essa aqui é a minha obra, tá? Ele é o precursor da arte conceitual, né? Então, ele não estava vendendo um objeto, ele estava vendendo uma ideia e estava protestando contra certos valores que as pessoas colocavam em objetos manufaturados e vinha com a ideia, entendendo que a ideia da obra ela é mais importante do que a obra em si. E com isso nasce essa arte conceitual, que é a arte que vende a ideia é mais importante do que o objeto. E ele já fez isso na Idade Moderna, que foi utilizado depois na arte contemporânea. E aqui você tem duas obras de ready-made dele, do lado esquerdo, a roda de bicicleta sobre um tamborete, e é só isso mesmo. E do outro lado a fonte, que é um mictório de banheiro masculino, que ele simplesmente mudou a posição dele e colocou em cima e colocou o nome de A Fonte, tá? Então, eu vou deixar algumas atividades sobre dadaísmo lá na plataforma. São duas atividades, tá? Em uma. Então, uma é a atividade dissertativa e a outra é um trabalho para você fazer valendo pontuação. Até a próxima. Tchau, tchau.